As pessoas, elas passam um tempão aqui lendo a teoria do capítulo. Se vão estudar 4 horas no dia, por exemplo, tá, lê aqui a teoria. O meu livro, ele já vai um pouco em contramão a isso daí, porque eu coloco exemplos no meio do capítulo, pra pessoa conseguir ver um pouco mais do que só texto, né? Isso já é um ponto positivo, eu diria que o livro deveriam fazer, deveriam colocar mais exemplos no meio do capítulo. Mas enfim, como boa parte dos livros não fazem isso, ela fica lá lendo, e aí passa só a última hora da sessão de estudo trabalhando nos problemas. E aí, se você só passou 1 horinha do seu dia fazendo problemas, de 4 que você teve ao total, você não teve tempo suficiente de exposição às técnicas de resolução. Você não teve tempo suficiente de exposição aos caminhos que não funcionam para resolver aquele problema. Então, qual que é o somatório, a conclusão do dia? Quando você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, você fala, poxa, passei hoje 4 horas estudando matemática, não consegui fazer nada, matemática é extremamente difícil, e você vai acumulando essa bola de neve, chega outro dia, você está frustrado, e compartilha essa máxima que matemática não é para você, ou matemática é impossível de aprender, ou é só para gênio e tal, e é um resultado de um método falho. A maior parte do seu tempo, na sessão de estudo em matemática, tem que ser orientada a problemas. Mesmo que você não saiba nada do assunto ainda. Se você pegou ali o básico das definições, o que eu costumo fazer geralmente é, eu fico indo e voltando da teoria para a parte das questões. Já consigo fazer? Não consigo fazer ainda. O que é que tem aqui que está faltando? E aí eu volto e vou fazendo. Legal. Dessa forma eu uso a maior parte do meu tempo realmente para problemas. Então, isso da forma de estudar também é algo que influencia as pessoas não conseguirem aprender matemática direito. Qual que é... Existe um método que é bom pra todo mundo, assim, de, por exemplo, você vai ter 3 horas no seu dia. Separe tantas horas, separe tantos por cento disso pra tal coisa e tudo mais. Como é que você vê isso? Cara, Você fala sobre métodos de estudo aqui também, como... Ou não? eu não falo sobre métodos de estudo, mas eu coloquei aqui um apêndice, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele para você. Um apêndice chamado Orientações para Estudar Matemática. Boa. Então, aqui, ó, apêndice B. Aqui eu falo algumas dicas que eu dou. Como saber se tenho boa base em matemática? Existe forma certa de estudar matemática? Matemática é difícil, o que fazer? Como saber se eu aprendi algo e avançar? Então, aqui no livro, eu dou algumas orientações para a pessoa conseguir usar o livro da melhor maneira. Que eu me fazia quando tava... Pois é. Maneiro. Então, eu me coloquei no lugar do estudante. Tipo assim, tá, o cara comprou um bom livro de matemática, só que ele não vai saber como usar o livro da melhor maneira. Então, o que é que eu posso fazer de melhor para poder ajudar? Colocar aqui as dicas que eu tenho, anos de experiência, sobre como usar o livro para estudar matemática direito. Mas, só para responder a sua pergunta, isso de que possa existir uma forma privilegiada ou melhor para todo mundo para estudar matemática, eu pessoalmente acho que não existe, porque eu já conheci pessoas o suficiente aqui na minha vida e também já tive alunos o suficiente para ver que um método, por exemplo, que funciona muito bem para mim, às vezes não funciona para ele. E às vezes um método que ele trouxe que funcionou muito bem para ele não funcionou para mim. Então, eu acho que é praticamente impossível existir um método que se aplique para todo mundo, mas eu acho que existem diretrizes, princípios que todo mundo devia se ater. Por exemplo, isso daí de focar a maior parte do seu tempo em exercícios, porque é um fato, né? É um fato exposto ao tempo. Todo mundo que não gasta a maior parte do tempo estudando matemática por exercícios acaba não conseguindo assimilar as coisas direito, não consegue resolver problemas práticos, não tem um poder bom de retenção, né? Existe um conezinho assim de aprendizado no meio pedagógico que as formas mais passivas de você aprender e reter alguma coisa que estão lá na parte de baixo é, por exemplo, só lendo assim ou ouvindo uma pessoa fazer numa aula, por exemplo, na escola, que é justamente o que tem na escola. Então, dentro do cone pedagógico, o que a escola faz é o menos eficiente possível, né? E as formas mais ativas de você conseguir aprender e realmente reter são resolvendo problemas. Então, eu acho que princípios como esse, de resolução de problemas, são alguns que, independente do método que você vai aplicar no estudo da matemática, você tem que respeitar. Então, se a pessoa fala assim, eu tenho 3 horas no dia para estudar matemática, como que você separaria isso? Cara, eu geralmente separo as minhas sessões de estudo da forma seguinte. Eu faço uma coisa que, para boa parte das pessoas, é meio contraintuitivo, que é, eu reviso todo o assunto que eu estudei até o momento naquele contexto. Então, vamos supor que eu vou estudar Cálculo 1, é meu semestre de calouro, né? O pessoal vai começar esse ano agora a faculdade. Então, o cara tá na primeira semana de aula, não tem muita coisa para estudar ainda, ele acabou de abrir o livro, um Guidorize da Vida, por exemplo, o próprio meu livro de cálculo que eu tenho também. O cara vai olhar ali definição de limite, vai olhar aqui o que é uma assíntota, o que é um limite do infinito e tal, estudou os primeiros assuntos, e na próxima semana, quando ele for pegar de novo para estudar, se eu estivesse no lugar dele, eu revisaria o que eu estudei na semana anterior.
Isso é como começa a minha sessão de estudo. E nas semanas seguintes, eu sempre reviso o que eu estudei desde a primeira aula. E o cara vai falar assim pra mim, poxa, mas... um acúmulo, assim? Então, pois é, essa que é a parte interessante. As pessoas falam, poxa, mas se você fizer isso, quando tiver no final do semestre, você vai passar as 4 horas só revisando. E, cara, essa aqui é a pegadinha, a armadilha, você não vai. Porque no final do semestre, você já vai ter visto tanto as partes do início que a sua revisão naquele trecho, ela se torna mais rápido, se torna mais veloz. Você vai olhar aquilo e falar, tá, isso aqui eu realmente já sei. Eu relembrei ali um conceito rápido, eu vi ali mais ou menos uma aplicação, eu vi um erro que eu cometi lá no começo, que essa é outra coisa que eu gosto de fazer, eu deixo por escrito os erros que eu tenho, para conseguir revisar depois. Então, esse método acumulativo, ele, a um primeiro momento, pode parecer que vai consumir boa parte do seu tempo, mas não vai. E é legal porque... Quando você chega, por exemplo, numa prova, numa semana de prova na faculdade, o pessoal geralmente fica 2 dias antes, porra, vou estudar tudo do começo aqui, vou fazer um bocado de questão, fica aquela loucura, não dorme direito. E o cara que realmente revisou bonitinho, como eu estou sugerindo, desde da primeira aula, não precisa passar por essa loucura. Né? Tanto eu, quanto também já ouvi o Guizoli falar isso, não estuda um dia antes da prova, na maior parte das vezes. Você já estudou tanto de forma consistente e revisando tudo desde o primeiro dia de aula que quando chega a prova é só realmente você parar pra fazer o que você estudou. Que legal, cara. Nossa, isso foi uma coisa que eu sempre ficava na minha cabeça e faz todo sentido. Você não vai acumular. Pois é. Você vai ficando mais eficiente em estudar aquilo, na verdade, né? Você vai ficando mais ligeiro ali pra revisar os assuntos que você revisou. Você vê todo dia, toda hora, né, cara? E evita que você precise... É muito legal mesmo, cara. Evita que você precise revisar tudo de uma vez na véspera de provas, por exemplo. Então, eu geralmente começo as minhas sessões de estudo revisando acumulativamente o que eu vi até ali. E vai de encontro com o que a galera da neurociência fala, né? De revisar em tantos dias e tudo mais pra diminuir um pouco daquela curva do esquecimento e tal. Exato. Se você passa, por exemplo, 2 semanas sem ver algo que você leu, né, 2 semanas atrás, você vai ter esquecido quase 100% do que você reteve ali. E justamente o que a gente falou que só ler aqui eu aqui, o livro ali, é uma das formas mais passivas de você consumir um conteúdo. Então, se você não tá ali revisando, vai cair no esquecimento. E eu fazendo isso toda vez que eu paro para estudar, ajuda mais eu não esquecer. Então, se eu tenho 4 horas para estudar ali, por exemplo, pelo menos a primeira horinha ali, eu uso para revisar acumulativamente. É claro que no começo, como eu não estudei muita coisa ainda, a revisão ela é mais curta. Então, pode não durar 1 hora, por exemplo. Mas eu começo com revisões. Depois que eu parei para revisar, eu paro para estudar o assunto corrente. Né? Então, naquela semana, por exemplo, vamos supor que eu estou estudando agora derivadas. Estou vendo derivadas ali de funções reais, estou vendo regras de derivação, estou vendo significado geométrico de uma derivada. E aí... Eu tô vendo isso na faculdade, naquela semana. Então, eu vou ler os capítulos correspondentes ali, naquele conteúdo, e vou procurar já fazer exercício. Igual eu te falei, eu fico indo e voltando, assim, da teoria pros exercícios. Vou tentando fazer o máximo que eu posso. E passo geralmente umas 2 horas nisso, então, porque é a parte, o maior foco da minha sessão de estudo. E a última hora que eu gosto de fazer é parar para ver algo novo. Então, se hoje é terça-feira, por exemplo, eu tive... aula de cálculo na segunda, eu estou estudando hoje, que é terça, e eu vou ter agora uma aula de cálculo na quinta, eu já paro para olhar o próximo capítulo, o que é que vai ter na aula. Porque quando chega o momento da aula, o que o professor está apresentando ali, eu já tenho uma noção do que é. Eu consigo passar menos tempo só parando assim, escrevendo no caderno, olhando para cima, consigo prestar atenção realmente na aula, fazer perguntas. Consigo já chegar na aula com uma pergunta que eu separei na minha sessão de estudos, que eu coloco, por exemplo, no celular para conseguir lembrar. Então, estudar algo novo é o que eu costumo fazer no último momento da minha sessão de estudo, quando eu cobri já todo o essencial que precisa ser visto para aquela semana. E isso me ajuda também a não estar atrasado. Porque se eu estou sempre um passo à frente do que vai ser visto nas minhas aulas ali, eu dificilmente vou acumular matéria. Então, eu divido minhas 4 horas assim. Eu começo com a revisão acumulativa, passo um tempo de estudo principal ali no meio, a maior parte do meu tempo eu faço isso, e no final eu paro para olhar algo novo, algo que eu não tive contato ainda para poder me manter adiantado. Muito legal, cara. E aí você usa a aula ali como ela deveria ser mesmo, né? Que é um momento pro professor direcionar alguma coisa que você não entendeu e tudo mais, né? Exato. Eu recomendo às pessoas... o que tem no subtítulo do meu livro é tudo que você precisa para aprender sozinho. Porque eu recomendo às pessoas, o máximo que elas puderem, a estudar por livros. Pelo menos essa parte mais técnica, né? De matemática, física e tal.